Saúdo fraternalmente a todos os irmãos, agradecendo a Jesus a oportunidade destes momentos, embora virtuais, mas que nos colocam em união uns com os outros. E ao mesmo tempo, rogando a esse divino mestre guia o amparo sobre nossas vidas, sobre nossas tarefas e sobre a humanidade inteira. Mas pedimos também o auxílio dos benfeitores amigos, para que tenhamos coragem de deixar de lado o homem velho, pleno de imperfeições, para deixar surgir uma criatura transformada, um homem novo, que pela vivência do Evangelho seja um legítimo seguidor do Cristo e merecedor de habitar a terra na nova era que já se aproxima de nós. Muita paz. Vamos começar a nossa reflexão sobre a felicidade como meta do ser humano com alguns questionamentos. Qual o maior anseio da criatura humana? Quais são os nossos sonhos? Quais nossos desejos? Essas indagações, essas perguntas, são válidas porque realmente todos nós temos sonhos, temos anseios, temos esperanças, temos vários projetos e como meta importante o desejo de ser feliz. Para muitos, a felicidade é ter saúde, uma família bem constituída, ou uma casa própria, um emprego melhor, um carro novo, viagens, quem sabe ter fama, reconhecimento. Para outros, talvez, o desejo seja ser uma pessoa melhor, para ter mais amizades, mais afetos, quem sabe ajudar mais os outros. Alguns desses desejos, nós não podemos negar, são bem razoáveis, mas por outro lado, muitas vezes nos escravizamos a sonhos e desejos impossíveis e absurdos. Mas na realidade, o que buscamos, embora por meios diferentes e muitas vezes equivocados, é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes e nos empenhamos na busca daquilo que acreditamos que seja a felicidade. Mas o que é a felicidade? O dicionário, embora de uma maneira bastante pobre, nos esclarece que a palavra felicidade vem do latim felicitas, que quer dizer ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência de todo o mal e a vivência plena do bem. Em geral, ainda nos diz o dicionário, felicidade é um sentimento de satisfação devido à própria situação no mundo. Mas é uma definição bem pobre, bastante simples, porque felicidade poderia ser comparada a um polo oculto que magnetiza o dinamismo humano. E mesmo uma análise superficial nos faz perceber que toda a ação humana, mesmo os gestos mais simples, são atravessados por esse magnetismo, por essa atração, por esse desejo de ser feliz. E sem esse desejo, meus irmãos, perderíamos o sentido de viver e nos prostraríamos pelo tédio, amolentados, sem ânimo, sem ação. É claro que na vida temos momentos de felicidade e gostaríamos que esses momentos nunca mais acabassem. Mas eles são passageiros. Eles nos fogem facilmente, quase como uma fumaça que quiséssemos reter entre os dedos. Mas se a felicidade é a maior aspiração do ser humano, se a buscamos o tempo todo, por que não somos felizes? Talvez seja porque estejamos confundindo a felicidade com alegria barulhenta, com risos intermináveis, festas esplendorosas, ou então com a satisfação de nossos desejos, por mais absurdos que possam ser. Mas a vida dificilmente é um mar de rosas. E apesar disso, desses nossos esforços em evitar, enfrentamos situações problemáticas, dolorosas e imprevistas, claro, segundo o nosso próprio julgamento. Não dá para negar que durante a nossa existência nos deparamos com dificuldades muitas vezes inexplicáveis,
diante das quais nos sentimos como vítimas de um acaso absurdo, de uma fatalidade imutável, ou então de um carrasco insensível. Então nos sentimos presos a um destino cruel e irracional, que não podemos mudar. E são inúmeras as situações que vivenciamos ou que delas tomamos conhecimento. Por exemplo, num acidente, um pai de família, homem correto, esteio do lar, morre e permanece vivo sem um ferimento qualquer o causador da tragédia, que dirigia embriagado e que era detentor de extensa ficha criminal. Isso, é claro, nos parece injusto. Podemos pensar em outro exemplo. Uma pessoa perde o avião que a levaria para concluir uma importante transação financeira, um negócio vantajoso. Essa pessoa dirá que teve azar. Depois ela fica sabendo que o avião caiu e que não houve sobreviventes. O que parecia um transtorno, uma perda, resultou um grande benefício. São assim ocorrências as mais diversas, são encontros, são desencontros, e nesses casos costumamos culpar a fatalidade, o destino. Mas essa é uma explicação, uma atitude passiva, acomodada demais. Ou então, em extrema ignorância, dizemos ser a vontade de Deus, e mais ainda, que nossas dificuldades são uma injustiça, porque outros enfrentam problemas menores e, portanto, são mais felizes. E, seguidamente, ouvimos dizer que a vida é uma sucessão de fatos inexplicáveis, devidos ao mais puro acaso. Mas será mesmo? Nós vivemos num universo criado por um Deus soberanamente bom e justo, que governa o mundo por meio de leis sábias e perfeitas, eternas e imutáveis. Então isso significa que tudo está planejado, que tudo está previsto. Basta que possamos e que queiramos entender. Todos os acontecimentos ocorrem de forma natural, organizada, planejada. Isso então significa que nada acontece por acaso. Tudo está de acordo com leis já determinadas. Mas que leis seriam essas? É claro que quando nos referimos ao universo, as leis são as leis divinas, pois Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, ou seja, o Criador de todas as coisas. Portanto, ele tem a autoridade para fazer essas leis. E nós sabemos que a lei divina ou natural compreende dois grupos. Podemos citar primeiro a lei da natureza, que se refere à matéria física, como, por exemplo, leis que regulam o movimento dos astros, lei da gravidade, entre outras, e que pertencem, como sabemos, ao domínio da ciência. E no outro grupo temos as leis morais, que são aquelas que regem a nossa dimensão moral. E essas leis morais dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e considerado nas suas relações com os seus semelhantes e com Deus. Essas leis contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. E podemos resumir isso citando o Livro dos Espíritos na sua questão 617. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. E como essas leis são imutáveis, podemos repetir: nada acontece por acaso. Não podemos imaginar um Deus bom e misericordioso que, agindo de maneira caprichosa e parcial, destinasse sofrimentos a uns e alegrias a outros. Tenhamos a plena certeza de que Deus não age por capricho e nem a um acaso. Então, os sofrimentos, as dificuldades de nossas existências e que aparentemente impedem nosso acesso à felicidade devem ter uma causa justa. E o sofrimento vem quando não seguimos as leis que nos orientam e que nos regem. E é como na nossa vida diária. Se desrespeitamos as leis de trânsito, vamos ser multados, podemos perder a habilitação, quer dizer,
vamos ser punidos. Mas com as leis divinas é bastante diferente. Quando transgredimos as leis de Deus, não somos penalizados porque elas são essencialmente educativas. Mas como nossos desacertos ferem o equilíbrio do universo, precisamos fazer a reparação. E muitas vezes só entendemos isso quando a dor vem nos alertar. Aí está a causa de todas as nossas dificuldades, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Mas vamos refletir mais um pouco. Figuradamente, podemos dizer que saímos das mãos do Criador como espíritos simples e ignorantes, e a Ele teremos que retornar no final da nossa trajetória evolutiva na condição de espíritos aperfeiçoados, de espíritos puros. Quando conquistarmos essa condição de espíritos puros, quando não carregarmos mais imperfeições, quando não errarmos mais, conquistaremos a felicidade que é a meta de toda criatura e também a sua destinação. Frisando bem, estamos destinados, e eu prefiro dizer, estamos condenados à felicidade. Então não teremos apenas uma satisfação ou uma alegria passageira, mas a felicidade plena, sem mácula, sem nuvens. Pois a felicidade é uma conquista de uma consciência sem nenhum peso. É o prêmio de uma consciência livre de culpas e de remorsos. Repetindo, felicidade é sinônimo de consciência em paz. Simples assim. Sabemos que a inteligência do homem, logo que ele surgiu na Terra, era incipiente, estava em germe. Éramos incapazes de raciocínios complexos e por isso mesmo ignorávamos praticamente tudo. O que nos movia eram os instintos de conservação e de reprodução apenas. Mas a própria dificuldade para sobreviver, a luta diária pela existência, serviu de alavanca para a inteligência que foi aos poucos, realmente muito aos poucos, se desenvolvendo. E assim, pela aquisição do conhecimento, passamos a ter condições de fazer escolhas. Todos nós sabemos que o ser humano dispõe do atributo superior da inteligência, o que quer dizer, temos pensamento contínuo, podemos fazer deduções, raciocinar e exercer plenamente e conscientemente a nossa capacidade de tomar decisões, de escolher. Ou seja, meus irmãos, nós temos livre arbítrio para que sejamos os próprios construtores da nossa perfeição e merecedores da total felicidade que nos espera. O livre-arbítrio nos foi outorgado para que tivéssemos nas mãos as rédeas da nossa existência, da nossa vida, do nosso destino, como se costuma dizer. Mas se o livre-arbítrio nos faz merecedores dos nossos acertos, ele também nos torna responsáveis pelas nossas escolhas equivocadas. No livro O Céu e o Inferno, o codificador Allan Kardec nos esclarece: a justiça divina, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente considerados. Não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências, como não há uma única ação boa, um só movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. Assim é a justiça divina. E Sócrates, o filósofo grego da antiguidade, nos colocou assim: a justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos, mas também devolve, em forma de bênçãos, todas as boas ações praticadas. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nos alerta: a quem ao homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E coloca: o homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecer isso, acha simples,
menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. E esse é um capítulo, meus irmãos, que nós deveríamos estudar profundamente. Então não podemos culpar Deus ou o destino, se assim se preferir dizer, se enfrentamos dissabores, se não somos felizes. Nós não podemos imaginar um Deus bom, agindo de maneira caprichosa e parcial, destinando sofrimentos a uns e alegrias a outros. Deus não age por capricho, nem ao acaso. Então, os sofrimentos, as dificuldades de nossas existências devem ter uma causa justa. E a origem de nossos dissabores está exatamente nas nossas imperfeições, nas nossas falhas morais, nos nossos defeitos e vícios. Dificuldades essas que estamos repetindo e alimentando reencarnação após reencarnação. Queremos a felicidade sem mácula, sem nuvens? Então temos que combater os males que existem em nós. Temos que ter a clareza que só esse aperfeiçoamento irá nos conduzir para a felicidade e que ele não será conseguido em apenas uma reencarnação. Mas quanto mais nos empenharmos em cada uma de nossas existências, mais depressa chegaremos à meta. Então, como se costuma dizer, mãos à obra. É preciso começar já esse nosso processo evolutivo, buscando diminuir nossas imperfeições, nossas dificuldades, aprendendo a usar o livre-arbítrio com acerto para não voltarmos a cometer erros que reteriam ainda mais a nossa marcha evolutiva. Mas, para tanto, é preciso conhecer com toda a lucidez quais são as nossas dificuldades, identificar nossos pontos fracos para dar-lhes uma solução. E nesse sentido, multiplicam-se as mensagens dos amorosos mentores espirituais, convidando para que façamos um processo de interiorização para buscar o autoconhecimento. Autoconhecimento esse que é indispensável para sabermos qual a nossa real situação, ou seja, quais as modificações que devemos fazer em nós mesmos para andarmos na direção do aperfeiçoamento e da meta da tão desejada felicidade. Meus irmãos, é claro que no nível intelectual nós entendemos a importância desse chamamento, mas logo nos deparamos com mecanismos de fuga que nos mantêm distantes do conhecimento de quem realmente nós somos. Parece que temos medo de nos conhecer, medo de descobrir o que trazemos guardado no nosso íntimo, medo de tomar conhecimento das nossas sombras. E como resultado dessa resistência, dessa postura, surge a angústia, surge um sentimento de vazio, surge a surpresa com nossas ações e reações. E como desculpa, projetamos os nossos defeitos nos outros. E aí faltamos com a indulgência e fazemos disso um círculo vicioso que nos afasta da felicidade. Mas queremos de fato nos conhecer? Queremos de fato realizar esse mergulho interior? Com certeza sabemos algo sobre nós, alguma coisa de nós a gente conhece, ainda que superficialmente. Sabemos o que nos agrada, o que nos enerva, temos consciência clara de alguns sonhos, de algumas aspirações e também conhecemos algumas dificuldades pessoais, mas precisamos muito mais. Então vamos recorrer ao Livro dos Espíritos em sua questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos da decodificação: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Obtendo como resposta: um sábio da antiguidade Evolo disse:
conhece-te a ti mesmo. Ao que Kardec volta a indagar. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, quem está respondendo e aconselha a fazer como ele fazia, quando encarnado na Terra. À noite, ele passava em revista o que tinha feito naquele dia e interrogava a consciência perguntando se não faltara algum dever, se ninguém ficara com queixas dele. E procurava lembrar-se das ações praticadas durante o dia e perguntava a si mesmo se agira bem ou mal. Desse modo, ele informa que passou a se conhecer melhor e perceber quais das suas atitudes, quais das suas ações precisavam ser melhoradas ou corrigidas. Então vamos perguntar à nossa consciência, que é onde as leis de Deus estão registradas, se estamos agindo contra Deus, contra o próximo ou contra nós mesmos. A sinceridade dessa autoanálise conquistará a assistência dos bons espíritos e a proteção divina. E receberemos novas forças para realizar em nós mesmos as transformações tão necessárias. E como muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, vamos então ler e reler a resposta de Santo Agostinho, buscando encontrar elementos para a nossa melhoria íntima. Vamos multiplicar perguntas em torno do nosso comportamento, tendo o Evangelho como referência e como diretriz. Então poderemos traçar metas, exercitar a vontade, vigiar sempre e, é claro, buscar a sustentação das forças através da prece. Essas atitudes nos conduzirão não apenas para o autoconhecimento, mas para o autodespertamento em relação à necessidade de buscarmos a integração com a vontade divina. A felicidade é a nossa meta? Então envidemos todos os esforços possíveis para que nos transformemos em espíritos bons, porque segundo a questão 967 de O Livro dos Espíritos, a felicidade deles consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Meus irmãos, temos a doutrina que nos fornece os esclarecimentos necessários para a nossa conscientização a respeito de como conquistarmos a felicidade. E se a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, ela é acessível e possível para todos nós. Sabemos que somos iguais em origem e destinação, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, com destinação final para a felicidade plena. Tudo o que precisamos para sermos felizes está em nosso coração. Basta empenharmos a nossa vontade. A meta de felicidade está ao alcance de todos. E tenhamos a certeza que nossos esforços sinceros serão amparados por Jesus, a quem neste momento pedimos envolver a todos em vibrações de saúde, de harmonia e de paz. Agradeço a todos pela atenção.